Olá! Vamos falar agora daquela regrinha básica, que eu acho que é uma das primeiras regras que a gente aprende na escola aí, quando a gente começa a descobrir que existem regras gramaticais no português, beleza? Geralmente é um termo é uma regra que a gente começa a aprender lá no ensino fundamental, então é bem inicial, premissa básica do nosso português da vida. Mas é um termo, são palavras que a gente erra muito no nosso dia a dia. Então é super importante a gente entender da onde elas existem, por que existem e quais são os principais exemplos aqui pra gente gravar essas regrinhas, ok? Primeira coisa que tem que ser muito transparente pra gente é, sempre que eu vou utilizar a letra M antes das consoantes P e B, isso tem um nome. Por quê? Porque quando eu utilizo uma palavra que tenha a letra M antes das consoantes P e B, eu estou unindo meus lábios. O movimento que eu faço de unir meus lábios um com o outro para falar esta palavra, eu estou chamando de consoante bilabial. Então isso tem que ser muito transparente pra gente. No momento em que eu estou falando alguma palavra que tenha a letra M com P ou B, a seguida da consoante P ou B, o fato de eu unir meus lábios para falar, eu estou dizendo que se trata de uma consoante bilabial, ok? Além disso, a gente tem algumas regrinhas básicas para que a gente consiga entender exatamente quando é P, quando é B, quando é M, quando é N, enfim, o nosso dia a dia aí. Bora lá? Então, falando um pouquinho de como que a gente utiliza o termo, a letra M antes das consoantes P e B, a gente sempre tem que pensar quando a gente quiser utilizar os sons em, on ou Então, em, on, Sempre que eu quiser construir esses sons, e tiver a letra posterior que vier desse som, se for P ou for B, eu sempre vou utilizar a letra M. Exemplos de termos: computador. Estou falando o termo on e existe a letra P em seguida. Computador. Computador. Eu uno meus lábios. O fato de eu unir meus lábios são consoantes bilabiais. Combate. Mesma coisa, temos a letra P e temos a letra M. Pomba, umbigo, ombro, bomba, lembrança. São todos termos que eu tenho a letra P ou a letra B a partir do M e a partir da gente fazer aí os sons de em, in, on ou Ambiente, comprar, empate, ombro, também, símbolo, sombra, sempre, simpático, lâmpada, limpeza, são todos termos onde a gente está falando de um desses sons e depois, em seguida, a gente tem aí as consoantes P ou B, ok? Isso é regra durante a palavra, tá? Então, eu tô falando do som em, in, on, e eu tenho a consoante P ou B. E agora, quando eu estiver falando de fim de frase, como que funciona? Sempre que for uma palavra de fim de frase, sempre, regra, não existe letra N no final de frase. Sempre que eu quiser falar em, in, on, sempre letra M no final da frase. Não existe letra N no final da frase. Tem muitos erros ortográficos até hoje e, consequentemente, as pessoas confundem com muita facilidade porque o som é o mesmo. Em, in, on, é a mesma coisa com N, o som é o mesmo, mas a regra é diferente. Final de palavra sempre vai ser com a letra M. Exemplos: nuvem, comum, jejum, cupom, capim, falam, algum, homem, edredom, assim, porém,
ruim, ajudam, passam, dom. Diversas palavras aí que a gente tem com a letra M no final. Sempre vai ser M, tá? Com o som de em, finalizamos com a letra M. Agora, quando que eu uso N? Eu vou usar N em um momento só. Quando eu quiser, é a mesma expressão, então, foneticamente é a mesma coisa, então vai ser em, in, mesma fonética, mas é quando eu não tenho a letra P ou B. Então, por exemplo, antigo, antigo. Letra T é a próxima consoante, não uso P e B. Esperança. Letra C cedilha acompanhado de A, então não tem P e B. Inscrição. Inscrição. S é a próxima consoante. Domingo. G é a próxima consoante. Nunca. A gente tem a C como próxima consoante. Tonto. Letra T, próxima consoante. Segundo. Letra D, próxima consoante. Então, quando eu quiser falar essas palavras, quando eu quiser utilizar esses termos, que não vai ter as consoantes P ou as consoantes B em seguida, eu sempre vou utilizar N, tá? Tem algumas palavras, ainda assim, que terminam com in ou que são em menor quantidade, mas que ainda assim elas vão com N no final. Por quê? Geralmente são palavras que são paroxítonas acentuadas, que é um pouquinho do que a gente já falou lá de paroxítona antes, tá? Então, são paroxítonas acentuadas ou são palavras estrangeiras. Essas geralmente vão com N, mas são algumas palavras, são regras de exceção. Exemplo, glúten. Eu tenho uma paroxítona acentuada aqui, que é lembrando, a paroxítona é a segunda sílaba de trás para frente, que tem maior, que o fonema fica mais forte, então é a sílaba tônica mais forte. Então, glúten. Glúten é com N no final, porque eu tenho uma paroxítona acentuada mais forte. Pólen, hífen, cólon, todas temos a mesma linha. Além dessas, tem as estrangeiras. Então, gin, cartoon, e aí o nome, Kevin. Esses são algumas palavras aí que acabam utilizando o N no final, que são regras de exceções, justamente nos casos das que são palavras paroxítonas acentuadas ou palavras estrangeiras, ok? São pouquíssimas, atenção na hora de utilizá-las.